Já se prepare para participar da maior festa do interior. Tem tanta gente, gente tão bonita, que vem pra festa, vem se alegrar. Tem muito show, tem dança, tem comida, tem muito gado e boiadeiro bom. Tem gente de tudo quanto é cidade, pra maior festa do interior. Vem pra cá, vem se alegrar. Vem pra cá, a Expo Agro já vai começar. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Antes de apresentá-lo, eu quero dizer para você que essa transmissão é graças a uma parceria inédita entre a TV Rio Doce e a Univale TV, tá? Então, para toda Governador Valadares, graças a essa parceria, você acompanha agora a nossa programação ao vivo aqui no estande da Univale, dentro da Expo Agro 2024, tá? E agora sim, eu vou apresentar o nosso convidado, o professor Raul, muito conhecido aqui como Professor Pardal, porque ele é o cara das invenções, pessoal. Pensa num homem que já inventou um monte de coisa, a gente vai mostrar tudo. Vocês já viram aí em casa milho roxo? Você já viu a abóbora de duas cores? Como é que esse homem faz isso, Boni? Você vai entender hoje no nosso podcast, tá bom? Dá um salve pra galera, professor. Ok. Muito boa tarde, pessoal. A gente está aqui para bater um papo e falar um pouco das traquinagens que a gente apronta aí. Vai ser muito bom e estamos aqui à disposição para a gente começar esse bate-papo aí, beleza? Eu quero até pedir desculpa pro pessoal de casa, como a gente está no meio do parque, a gente tem muita movimentação e tem um som que é bem típico daqui, né? É o cavalo que passa, é o caminhão que passa, então a movimentação acaba gerando esse ruído que acaba chegando para você aí em casa. Mas pra gente aqui é bastante natural, tá bom? Nós hoje estamos com um queijinho gostoso aqui, já degustamos, já batemos bastante papo, tá? E vamos falar sobre as invenções do professor Raul. Ele também trabalha no sindicato, né, de rural, então ele vai trazer pra gente um pouquinho sobre o trabalho dele e vai explicar sobre a exposição de antiguidades que está sendo o maior sucesso aqui. Inclusive, ele até disse pra gente que apareceu gente querendo comprar a exposição. Verdade. Como é que é isso? Veja bem, esse trabalho que a gente está apresentando hoje, Washington, ele faz parte de um projeto maior. Esse projeto foi criado há 14 anos atrás e nós estamos na 14ª edição. E todos os anos a União Ruralista ela promove esse trabalho, né, de conscientização sobre o agronegócio, e o sindicato é um dos parceiros. Na verdade, esse projeto agropecuário da escola, ele é composto, né? Ele é gerido e executado pelas 4 empresas, né? As 4 parceiros do agronegócio, que é o Sicob, a cooperativa, a União Ruralista e o Sindicato Rural. Esse quadripé aí, eles juntaram e montaram esse projeto aí no passado, e cada um dessas instituições, elas têm uma participação nesse trabalho aí com as crianças. E pelo Sindicato Rural, eu assumi esse compromisso de todo ano fazer esse trabalho para as crianças. É um trabalho muito gratificante, extenuante, né? Porque a gente acaba dando aula de manhã e à tarde. O ano passado, nós chegamos a dar aula para 1.200 crianças durante o período da exposição. E esse ano a expectativa é de 2.000 crianças. É bastante cansativo. A gente percebe a todo momento crianças, a movimentação, mas isso é pensar no futuro do agro, não é? Com certeza. Veja bem, tem coisas que a gente não tem controle. Além de professor, eu dei aula na Univale, pessoal. Na Univale, um bom período aí, 12 anos. Mas não só professor, mas como produtor rural, eu senti uma coisa meio diferente, entendeu? Coisas que ninguém imagina. Porque o produtor rural, ele não tem controle de nada da porteira para fora. Da porteira para dentro, ele controla tudo. Ele faz o que ele quer, ele planta o que ele quer, ele colhe a hora que quer, ele aumenta uma produção, diminui outra, ele aduba, não aduba, ele irriga, não irriga. Tudo está na mão dele. Mas da porteira para fora, ele não tem controle nenhum. A gente está sujeito às grandes empresas aí, o mercado, a variação climática, a importação, todas essas coisas aí que a gente não tem controle. Então, a gente trabalha muito com eficiência da porteira para dentro para diminuir
o, o rombo, o desgaste da porteira para fora. E uma das coisas que mais atrapalha o agro é a forma pejorativa em que essas ONG, essas pessoas aí de fora, né, tratam o agro hoje como um vilão, né, no meio ambiente, e não é nada disso. O produtor rural, ele é um amigo do meio ambiente, mesmo porque ele sobrevive dele, entendeu? Então, a gente ficava naquela situação. A gente fazia a nossa parte e lá fora as pessoas sempre colocando na cabeça dos outros que o agro é ruim, que o agro é tóxico, que o agro é isso. Mas eu nunca vi ninguém sobreviver sem alimentar, né? E todo o alimento, roupa, até o pneu do carro é do agro, né? Eles metem o pau, mas não sai do ar-condicionado, tá lá, né? Gastando energia. Eles metem o pau a camada de ozônio que está acabando, mas está andando de avião a jato que joga 80 toneladas de carbono no ar numa viagem, né? Então, é um discurso que não bate. É bem complexa, né, a discussão. Aí eu acho que a gente percebeu que a gente precisava sair das nossas porteiras para fora e começar a enfrentar essa situação. Então, esse projeto ele vem bem a calhar, porque esse projeto ele começa a conscientizar as pessoas na base, né? A gente pega a criança e leva lá para mostrar para ele que o leite não vem da caixinha, que você tem que ir lá ordenhar a vaca, você tem que transportar, tem que resfriar, tem que esterilizar aquilo ali, pasteurizando, tem que embalar na caixa, transportar para o supermercado. É todo um processo complexo. Não citei o leite como exemplo, mas grãos é da mesma forma, entendeu? Tem pessoa que acha que o feijão e o arroz dá na sacolinha no supermercado. Não sabe o que acontece durante todo o processo para estar ali. Quando a gente percebeu isso, nós vimos que esse projeto seria bastante interessante. E tem gente, menino, que quando chega lá e vê tirando o leite da vaca, ele assusta. É daí que vem o leite, né? Realmente é uma coisa que perdeu, né? As coisas foram modernizando e as pessoas foram esquecendo essa parte do agro e tudo. Então, esse projeto Agropecuária na Escola, ele veio no sentido de resgatar isso e mostrar a realidade do produtor rural. E esse trabalho eu faço pelo Sindicato Rural. Cada entidade tem a sua equipe lá para fazer. Entendi. E aí o que eu percebi na exposição lá do Sindicato Rural, né, foi montado, pessoal, um stand enorme lá, e lá tem também um podcast. Tem. Lá foi feito um documentário com a história. Aliás, o Sindicato Rural completou 74 anos. Isso. E daqui a pouquinho nós vamos exibir uma reportagem que a nossa equipe fez ontem durante o lançamento do evento. A gente vai colocar essa reportagem para o pessoal de casa acompanhar, tá? Mas tudo que a gente vê aqui tem o objetivo de atrair as pessoas que visitam para que elas aprendam algo. E eu percebi que você montou lá uma estrutura de antiguidades, mostrando como eram as máquinas no passado. Exato. A gente tem algumas imagens. Vamos pedir o Jonathan para colocar na tela aí, enquanto você vai explicando para o pessoal. Que esse é um momento muito legal. Você vai assistindo aí, olha só. O pessoal de casa vai acompanhando também essas imagens. Olha só. O que é isso aí? Isso aí é o seguinte. Você só vê em filme esse primeiro projeto aí. Esse é um moinho de esmagamento. Ele era usado na Grécia Antiga para esmagar azeitona e fazer azeite, né? Então é um equipamento da área rural milenar, antes da Bíblia, né? Que na Bíblia já usava o azeite e era usado esse moinho de esmagamento. Nós temos ali do lado ali um equipamento que até hoje, esse aí que está batendo, né? É o monjolo. É o monjolo. Até hoje você ainda consegue achar em algumas fazendas desse pessoal mais saudosista. Monjolo nada mais é do que uma balança d'água, né? Com a cavidade numa das pontas e um pilão na outra. Toda vez que enche essa concha, ela pesa e desbalanceia. A balança move e quando a água derrama, ela retorna e o pilão bate dentro do recipiente que tem milho ou arroz, tira casca de arroz, faz fubá, faz canjica e tudo. É um trabalho mais ou menos gratuito aí, feito apenas pela água. Esse aí é o monjolo, né? Muito bacana. E tem outras também, outras obras de arte aí, olha só. Aqui. Tem aquela ali, a roda d'água. A roda d'água é o coração do sistema, né? Eu coloquei uma roda d'água e tem uma bombinha embaixo ali num reservatório de água que injeta essa água com pressão, né? E ela é captada e retorna
ela retorna para o recipiente, então fica reciclando a mesma água sempre, né? Então não tem perda de água ali, não. E aquele ali é o Gurpião, né? É o Gurpião. Mas a roda d'água toca todos esses equipamentos aí. É mesmo? É. Esse Gurpião, é muito interessante a história dele, porque ele nada mais é do que uma lâmina dentada de 2,5 metros a 3 metros. Na antiguidade, não existia as serrarias de rotativa, não existiam lâminas, não existia motosserra, né? Então, o camarada, para poder fazer uma casa, uma ponte, uma cerca, qualquer tipo de construção, ele precisava tirar a madeira e preparar. E a única ferramenta que ele tinha, o equipamento que ele tinha, era esse Gurpião. E era tocado por 2 homens. Ficava um embaixo, um em cima, um puxava para cima, outro para baixo. Esse movimento Lá ele. serrava a madeira e tirava as tábuas, caibro e tudo. É essa aí. Muito bacana isso aí. Ô, professor, eles passavam o dia inteiro Gurpiando. E eu coloquei até um chapeuzinho na cabeça dele pra serragem não cair no olho ali do bonequinho. Ali, entendeu? Tá vendo? Professor Raul é cuidadoso. Agora tem um outro que eu achei interessante, que ele parece um cilindro de carro. Ele aparece aí. Ele são pilões também, mas Isso. estão 3, um do lado do outro. Vai mostrar agora aí. Da parte dianteira da maquete. É, o que aparece na frente. Inclusive, se você... Aí, ó, olha ele aí. Esse aí, se você puder parar a imagem dele aí, vai Tem ser que comparar interessante. isso. Esse equipamento é o mais fascinante, é o que eu mais gosto. Porque esse equipamento, eu não sei porque o nome dele ficou bolandeira, tá? Mas eu não sei de onde veio esse nome. Como chama? Bolandeira. Bolandeira. Só que tem um detalhe muito interessante, que você pode procurar na internet e nos livros, não existe registro desse equipamento. Ele não existe. Entendeu? Os antigos contaram para o senhor e o senhor, por Isso. base dos relatos deles, Exato. construiu. O meu avô contava essa história e os amigos dele, né? E sempre assim, eu ficava imaginando como seria. Aí, muitos anos depois, eu resolvi tentar implementar isso. Eu montei 6 até chegar nesse modelo que funcionava, entendeu? E a parte mais interessante desse equipamento é porque ele é uma história brasileira, né? Com a abolição da escravatura no Brasil, a mão de obra, que era praticamente gratuita na fazenda, né? Ela se esvaiou, né? Aí o pessoal, né, foi todo embora, não ficou mão de obra na fazenda. Aí começou a ter dificuldades para a produção de alimento e tudo. Então, com essa dificuldade toda, apareceu um padre brasileiro que esse padre pegou um tronco de árvore e de mais ou menos 10 metros e a cada 1 metro de intervalo, ele fez um furo e colocou uma garra ou uma estaca, né? Como queira, uma cunha, de madeira também. E essa cunha defasada 1 metro de distância uma da outra, com a defasagem em graus de ângulo, ficou da seguinte forma: ele alinhou um pilão em frente a cada garra dessa. Quando esse eixo, essa árvore rodava, ela levantava um pilão desse. Quando ele caía, levantava o segundo caía, levantava o terceiro. Semelhante ao que acontece no carro. No pistão do carro, exatamente. Então, não tinha peso praticamente. Todo o processo era o peso de um pilão só que trabalhavam 10. Né? Que era um de cada vez, de acordo com o ângulo do giro do tronco. Bem, isso aí, eu sempre conto essa história, que eu acho ela muito interessante, que é um equipamento desenvolvido no Brasil por um padre. E com detalhe, com esse processo aí, o produtor rural da época, lá, o fazendeiro, né? Ele ganhou o trabalho de 10 homens, 24 horas por dia e de graça, que era tocado pela roda d'água, né? E o mais interessante é que no final de semana, quando o pessoal colocava um milho para poder socar, para fazer o fubá, para fazer o angu, a polenta e tal, sempre caíam uns carocinhos do lado de fora do pilão, né? E aí vinha o porquinho e a galinha comer e acabava levando uma pilãozada na cabeça, né? Então, isso aí também garantia a carne no final de semana. É um sacrifício, né? É um projeto muito interessante, brasileiro, e eu gosto muito de contar essa história. E eu consegui fazer ele em 3 estágios e ele funciona bem redondinho. Bacana demais.
tem mais uns outros equipamentos ali, que muito interessante também. Em 1920 e poucos, um alemão chamado Werner von Siemens, ele inventou o primeiro gerador de energia elétrica. Era uma coisa muito rudimentar, muito rústica, né? Ele aquela pecinha vermelha ali, ó. Isso. Aquela pecinha vermelha é o gerador. É o gerador, né? Esse gerador é o seguinte, ele gerava pouco, ele precisava de uma força muito grande, o rendimento era muito baixo, né? Hoje as coisas são muito mais modernas. Porém, eu quis reproduzir ele mais ou menos, que é muito bom você mostrar onde a gente está, mas principalmente de onde a gente veio, né? Que é mais interessante. Esse gerador eu montei e eu peguei ali uns equipamentos meio diferentes ali e montei a lâmpada da década passada, que quando a gente praticamente não tinha lâmpada de LED, aquelas lâmpadas de bulbo incandescente. Incandescente. É. A fluorescente é que veio depois. A fluorescente é a tubular, né? Comprida. E depois aí a de LED, que é essa que a gente está usando agora. Porém, essa lâmpada incandescente, ela era muito complicada, era baixíssima qualidade, rendimento baixo. Você já olhava de longe, parecia um tomate maduro, né? Clareava muito pouco, né? Essa é a grande verdade. Mas eu fui achar uma lâmpada dessa hoje para poder fazer o projeto num painel de Fusca. Você achou no painel de Fusca? No painel de Fusca. É difícil encontrar, né? Já não se usa mais. Quando você quer fazer uma coisa de época, você tem que procurar, tem que garimpar, né? Isso aí. Aí eu consegui colocar 2 lâmpadas dessa do passado e coloquei também 2 lâmpadas de LED no projeto. E ele funciona realmente com a roda d'água. Se a roda d'água parar, ele para de gerar. Isso aí. Né? Professor, a gente recebeu aqui agora, acabou de chegar aqui, que estava palestrando, o James Cisnandes, é assim que pronuncia? Vem para cá, a gente já deixou Chega até aqui cá. um espaço reservado para o senhor aqui, tá bom? Para a gente poder recebê-lo, para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre o que o senhor estava falando lá para o pessoal de casa. É o seguinte, nós estamos ao vivo pela TV Rio Doce para toda Governador Valadares. É uma parceria inédita que nós fizemos entre a Univale TV e a TV Rio Doce. Então montamos esse podcast aqui e estamos transmitindo agora ao vivo pela televisão no canal 6.1. Tá? A equipe da TV Rio Doce está nos garantindo aí essa transmissão muito bacana. O senhor deu uma palestra agora falando sobre emprego versus empregabilidade no agro. Sim. Me falaram que a palestra é muito interessante. Falaram, você tem que levar o professor. É James mesmo que se pronuncia? É sim. Fala pra gente um pouquinho. Abre pra mim o microfone dele aí, por gentileza. Tá aberto? Bom, primeiro agradeço o convite, né, para participar aqui. Eu fiquei primeiro surpreendido com a estrutura da Exporagro. Eu já tenho uma trajetória de mais de 10 anos no agronegócio nacional. E me surpreendeu com a estrutura, tá? Eu até falei ao final da minha palestra que a Exporagro não deixa a desejar em nada se comparado com as grandes feiras que a gente tem em São Paulo, como a AgriShow, né, mesmo as feiras lá do Paraná, do Mato Grosso, de Goiás. Então, assim, parabéns. Bom, voltando para o tema aí que você perguntou, a gente vive um avalanche tecnológico aí nesses últimos 20 anos, né? E a cada ano que passa, a gente percebe que a tecnologia ela tem se difundido, aperfeiçoado e ela muda o ambiente de fazer negócios. Essa foi a tônica da palestra lá para os jovens, mostrando que o conceito de emprego ele costuma ser mais limitado, mas quando a gente olha para a visão e a perspectiva da empregabilidade, a gente vai muito mais para uma linha do empreendedorismo, ou seja, fazendo com que os jovens avaliem os seus atributos, né, as suas habilidades natas, e a partir daí façam um planejamento de carreira. E eu trouxe uma frase que é bastante batida, né, mas acho que ela tem um viés muito forte, que é: se você não tem um plano de carreira, você vai ser parte do plano de alguém, né? Então, provavelmente alguém vai ter um plano e vai te contratar as suas horas, você vai ficar preso ali a um CNPJ e você vai ter que ajudar aquele empreendedor a executar o sonho dele. Então, foi um pouco dessa reflexão que eu trouxe para os jovens, falando principalmente da tecnologia, por exemplo, a inteligência artificial generativa, como isso vai gerar uma
uma mudança ainda mais, né? Vai acelerar ainda mais o paradigma das profissões, das novas áreas que surgem. Então foi em torno disso, mas fique à vontade aí para... Quando o senhor fala de inteligência artificial, a gente tem um exemplo aqui muito bacana, o professor Raul está do nosso lado, e quando eu passei lá em frente ao estande do Sindicato Rural, eu ouvi uma musiquinha, a musiquinha estava tocando, pá, ele comentou comigo aqui, a música foi feita com a inteligência artificial. Isso, tanto a letra quanto a melodia. Eu canto também, toco umas violas, meu parceiro tá até ali, ó, esperando pra gente tocar uma viola aqui hoje, mas eu fiquei impressionado porque eu não sabia que já tinha como fazer música com inteligência artificial. E vocês fizeram e ficou bacana a música, ficou chiclete. Na verdade, aquela que você ouviu foi o Erivelto. Eu fiz uma para minha esposa também. Foi aniversário dela, mas não mostrei ainda não. Esse é um ponto interessante. A inteligência artificial, ela não surgiu agora. Ela já vem há alguns anos, né, sendo desenvolvida. Obviamente que o Brasil não é um país de primeiro mundo, então as coisas acabam demorando um pouco a chegar aqui. E se a gente for olhar, existe um pacote de tecnologias que vem surgindo nos últimos, talvez, 10 anos com mais força, impulsionadas pela disponibilidade de processamento. Sempre fica uma pergunta no ar, quando a gente fala para um público de pessoas mais jovens, né, que estão ali definindo carreira, para que caminho seguir, que isso vai roubar emprego? Né? Como é que fica a questão das profissões e tal? E acho que o ponto que eu quis chamar a atenção ali é que a tecnologia, ela pode potencializar a criatividade humana. E uma coisa que eu falei na palestra, e eu queria reforçar aqui, o modelo de educação tradicional, que todos nós aqui fomos, né, educados, nós fomos ensinados a aprender determinados conteúdos para responder uma prova no final, responder perguntas. A inteligência artificial vai quebrar esse paradigma de tal forma que o novo modelo de educação não vai ser de preparar os alunos para responder perguntas. Os alunos vão receber uma lista de respostas e eles terão que encontrar a pergunta. Olha a inversão, é 180 graus. Então, aí você fala assim, poxa, então o ser humano vai ficar mais burro? Não. A capacidade de fazer a pergunta certa. Essa que é a sacada. Por exemplo, quando a gente pensa numa ferramenta de inteligência artificial dessas mais populares, como o ChatGPT ou o Copilot da Microsoft, basicamente faça um teste hoje. Você que está nos assistindo aí ao vivo e ainda não testou, pesquisa aí, né, Copilot ou Copiloto, né, sem o O no final, e faz um teste. À medida que você faz uma pergunta, ele vai trazendo resposta. Quanto mais sofisticada, quanto mais detalhada for a pergunta, melhor virá a resposta. E o exemplo que você trouxe, né, do professor aqui também, de uma música criada com inteligência artificial, mostra isso. Se a gente pega o domínio que um músico tem, a capacidade criativa dele para criar uma música, se ele usar o potencial da inteligência artificial, você vai o quê? Maximizar a sua capacidade musical. Então, acho que é um pouco disso. Mas não poderia deixar de falar um outro comentário. Me interrompa quando achar pertinente. Não, pode continuar. É sobre um tema que eu tenho chamado a atenção, que é a portabilidade de carreira. Então, para quem está nos assistindo agora, né, principalmente os jovens, antigamente a gente tinha uma discussão de escolha da profissão que parecia um ritual que iria acompanhar a pessoa para o resto da vida. Então, a escolha de uma profissão significava que a vida inteira a pessoa iria carregar aquele título. Eu sou um advogado, eu sou um contador, eu sou um médico. E hoje a gente está num contexto, e eu falo isso como trazendo boas novas aqui para os jovens, é o que eu chamo de portabilidade de carreira. Por coincidência, eu publiquei um artigo no LinkedIn sobre esse tema, que eu chamo portabilidade de carreira. Acho que foi a primeira vez que alguém cunhou esse termo, fui eu, embora eu não tenha patenteado, tá? Mas está lá, portabilidade de carreira. Que é isso, você pode ter uma graduação numa área, por exemplo, você pode ser formado em engenharia agronômica, em medicina veterinária e trabalhar numa empresa de tecnologia. Aquela base da formação em medicina veterinária ou em engenharia agronômica vai servir para você desenvolver projetos para aquele grupo. Para aquele negócio específico. E hoje, por exemplo, as multinacionais têm valorizado muito isso, quando fala-se na experiência do usuário. Se imagina um banco. O banco quer criar um aplicativo para um produtor rural de um determinado nicho, por exemplo, pecuaristas. Se ele traz para dentro da área de tecnologia deles
uma pessoa formada que entenda do negócio da pecuária de leite, até os termos que serão utilizados naquele aplicativo vai ser o quê? O jargão que o produtor conhece. E aí ele vai fazer uma comunicação direta. Comunicação direta. Então, esse novo formato da educação, somado com o pacote de inteligência artificial, vai elevar para mim o modelo de educação para patamares ainda talvez difíceis de imaginar. E o último comentário que eu faço, até porque gera muita confusão, possivelmente quem está nos ouvindo, ou até mesmo aqui nessa bancada, fica a dúvida, né? Qual a diferença da inteligência artificial, de machine learning ou de inteligência artificial generativa? Porque tá tudo aí, né? Se a gente entra na internet, está todo mundo falando. Então, a inteligência artificial generativa, vamos dizer que essa última onda que ganhou, a moda agora popularizou, é essa capacidade da interação homem-máquina. Porque antigamente, para você desenvolver, por exemplo, um algoritmo, você precisaria de, literalmente, um desenvolvedor. Alguém formado em engenharia de software ali que soubesse criar aquele algoritmo numa linguagem, sei lá, Java, .NET, Android, o que for. Basic. E agora, você pode pedir a inteligência artificial para que ela crie o algoritmo. E você escolhe a linguagem, inclusive. E você pede para que ele documente aquilo que está sendo desenvolvido. Então, assim, existem muitas possibilidades. E outra coisa, né? Você entra num carro hoje... Antigamente, né, nem existia GPS, né? Mas hoje você entra num carro, os carros já estão mais conectados, e você fala, né? Você fala, por favor, eu quero ir para o Parque de Exposições em Governador Valadares. Ele já está integrado com o Google Maps, ele vai abrir, vai navegar, fala, por favor, segue a rota. Então, essas facilidades... Por enquanto, ainda não é muito acessível o carro que não tem motorista. A gente usa o GPS. É questão de tempo, né? Usa lá, é questão de tempo. Mas eu acredito que usando essa mesma tecnologia de traçar rota, em breve a gente vai ter. Eu gostei dessa provocação sua e eu queria trazer um tema aqui que eu particularmente sempre gosto de levar quando me chamam para algum bate-papo em podcast ou mesmo em palestras. A tecnologia, ela é imbatível. Ela é imbatível. E antes que as pessoas queiram, né, jogar pedra, né, achando que a gente está endeusando, né, a tecnologia, eu queria trazer um exemplo, por exemplo, da capacidade de processamento. O ser humano é criativo, é inteligente, tudo bem. Mas a nossa capacidade de processamento é limitada. Ela tem um limite. Mas eu penso que a tecnologia, essa tecnologia aí, a inteligência artificial, ela só existe porque existe alguém inteligente o suficiente para criá-la. Ela não se autocriou. Então, alguém criou e ela vai se aperfeiçoando com os dados que ela vai reunindo. Seria isso? Vamos lá. É interessante esse ponto, que aí vem o termo machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. Nós fazemos isso. Toda decisão que a gente toma é um algoritmo que é processado. Por exemplo... Aí é que tá, às vezes até involuntariamente a gente ajudou a inteligência artificial. E o ponto que se discute, né, aí os temas relacionados à compliance, à governança, aos temas ligados à cibersegurança, porque hoje você poderia simplesmente, e existe uma questão ética por trás disso, quais os limites da capacidade de processamento da inteligência artificial? Qual que é o limite? Ainda não está estabelecido, e aí fica muito a cargo de cada país onde que ele vai invadir, né? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção, né, para pegar sua consideração, quando eu falei da capacidade de processamento. Olha o exemplo prático, tá? Que a dona de casa que está nesse momento, né, lá fazendo o cafezinho e tal, assistindo, ela vai entender. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores pegou 1000 exames, radiografias, né, de exame do coração, 1000 exames, passou esses 1000 exames para serem avaliados por 10 médicos cardiologistas especializados em Harvard. Então eram os melhores médicos para avaliar aqueles 1000 exames e a partir da avaliação deles, né, visual e a experiência e formação, indicassem a possibilidade ali de um paciente ter ou não uma determinada doença. Então aquele grupo de médicos avaliaram aquele grupo de 1000 exames. O índice de acerto dos médicos humanos foi em torno de 65% a 70%. Pegaram esses 1000 exames, jogaram no scanner com um sistema de visão computacional operado por inteligência artificial. Esse sistema já havia estudado uma base antes, que você falou de aprender, ele vai aprendendo
e aprimorando, né? É o aprendizado da máquina. Ao avaliar os 1000 exames, a inteligência artificial acertou 98%. É porque a inteligência artificial, ela aprende e apreende. A gente aprende e às vezes Esquece. perde. E às vezes perde. E foi por isso que eu comentei, não querendo saber quem vai ganhar essa briga. Tomara que não chegue a esse ponto, como aquele filme lá do... como é que chama? Eu esqueci o nome do filme, acho que é o Exterminador do Futuro. Exterminador, né? do Futuro. Então, assim, tomara que não chegue numa discussão daquela, mas o ponto que eu chamei a atenção sobre a capacidade de processamento. Com o computador, você pode ampliar a capacidade de processamento. O ser humano é limitado, chega uma hora que cansa, né? Você fala assim, poxa, eu preciso dar uma esfriada na minha cabeça. O computador, você pode aumentar a memória, a capacidade de processamento. Pode expandir, né? E a gente não está falando ainda daquilo que a computação quântica vai trazer. Aí Tudo é que ilimitado. é ilimitado. Então, se nós vamos chegar numa capacidade de Esse processamento... nível de conversa aí já tem que ser com o professor Raul. Deixa eu só trazer um ponto aqui, professor, rapidamente, aí para a gente fechar esse comentário, que eu gosto desse ponto, que é o seguinte. Quando a gente pensa... vamos pensar assim, num raciocínio simples, né? Como é que você acessava uma informação quando a internet surgiu? Né? Você acessava ali aquele conector, ficava fazendo aquele barulhinho, né? Eu esqueci a conexão por... HTTP. Isso, que ficava aquele barulhinho, né? Então, assim, hoje, se a gente pensar, a gente quer tudo de forma instantânea, né? E a coisa caminha nessa velocidade porque a gente, se você manda... Vamos fazer um paralelo. Na época da carta, né? A pessoa mandava uma carta e esperava semanas, às vezes meses para chegar. Hoje, na comunicação instantânea, a pessoa quer que a resposta chegue na hora. Digitou e... Já está disponível. Então, assim, mudou muita coisa. Se não ficar azulzinho, Adeus, Viola. você fala, por quê? Como confio numa pessoa que tira o azulzinho do WhatsApp? Como assim? Professor, eu queria colocar um ponto bastante interessante que talvez o senhor desconheça, né? Em 94, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, pela Telebrás, né? Fui prestando serviço, eu trabalhei nessa parceria com essa empresa lá do Rio Grande do Sul, e dos primeiros equipamentos de inteligência artificial desenvolvida no Brasil. Eu fui um dos primeiros, eu participei desse processo em 94. O frisson é agora todo mundo fala isso aí, mas é antigo, né? E o interessante é que a gente conseguiu colocar um microcontrolador na praça, na verdade um nanocontrolador, né? A quantidade de entradas e saídas para entrada de informação e tomada de decisão para o processamento interno, era muito limitado, era uma coisa bem pequena mesmo, né? Mas enquanto a gente chegava numa máquina que utilizava esse tipo de processamento, utilizava um microcontrolador da Metal Leve, da Jefanuc, da Altos, custava aí $10 mil na época, $8 mil. Esse equipamento chegou no mercado por R$400, entendeu? Brasileiro. Então, foi muito bacana. Isso é uma empresa, um cara fantástico que tem no Rio Grande do Sul, que é o dono dessa empresa, e ele até hoje, ele nunca parou de desenvolver. Cara, muito gente fina. E eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento desse equipamento, né? E eu dei muito curso no Brasil afora desse equipamento, como programar, né? Foi instalado, inclusive, no passado, em alguns transmissores de televisão aqui da região, né? Empresas de concessionária de energia elétrica, fábricas de automóveis, muitas empresas de grande porte, e até em alguns controles de alguns aeroportos por aí afora, né? E eu dei muito curso. E o pessoal ficava desesperado naquela época. Fala, puxa vida, você fala que coloca essa máquina, esse equipamento em qualquer máquina que faça trabalho repetitivo, você não precisa mais do operador, porque ela pega a informação, processa e toma a decisão. E como é que vai ficar o emprego? Eu falei assim, eu espero que você não seja a pessoa que vá ser sobreposto por essa máquina, por essa tecnologia. Eu espero que você cresça junto e seja a pessoa que vá programar esse equipamento, né? Que você vai agregar, inclusive, valor na sua carreira e no seu salário. Então era essa a minha resposta
para a época. Eu saí da área já tem muito tempo, né? Perdi um pouco o contato e entrei mais na área rural. Foi o tema anterior à sua chegada aí. Mas, professor, eu acho que o ponto que você trouxe é exatamente um pouco do que a gente falou lá na palestra, né? Demandas de serviço sempre existirão. Então, se a pessoa foca no desenvolvimento das habilidades que ela tem, não vai faltar oportunidade de trabalho. O que a gente precisa quebrar é essa cultura que se tem no Brasil do emprego, essa visão de estar atrelado a um CNPJ, com carteira assinada. Se as pessoas focarem no desenvolvimento das suas habilidades como um empreendedor, não vai faltar oportunidade, porque é dinâmico, né? Sempre vai ter demanda para vários serviços. Então, acho que, se a gente for olhar, por exemplo, existem profissões hoje que ninguém imaginava que teria 10 anos atrás. E hoje estão em alta demandando profissionais. Ou seja, a demanda sempre vai existir. Do mesmo modo, existirão profissões daqui 10, 20 anos que ninguém imagina que teria hoje. Então, eu acho que o foco tem que ser sempre na empregabilidade. Como que eu potencializo as minhas habilidades natas, né, aquelas que vieram de fábricas, e não preocupar, por exemplo, com aqueles que são os pontos fracos. É melhor você fortalecer aquilo que já é seu ponto forte. Isso aí. Com certeza. Ó, continuando aqui o papo, pessoal que está em casa nos assistindo, nós estamos ao vivo aqui do Parque de Exposições. Tem até um gerador ligado aqui do lado, que vocês devem estar ouvindo. Passa um cavalo aqui do lado também, você deve estar ouvindo. A vida como ela é. É bem dinâmico, tá, gente? Eu quero agora aproveitar para a gente poder chamar uma reportagem que nós fizemos ontem, uma reportagem bem curtinha, comemorando aí os 74 anos do Sindicato Rural. E o Sindicato Rural, essa instituição fortíssima que deu início a tudo, não é? É o pai das outras instituições, né? A gente sempre fala isso. Exatamente. Seu Afonso Bretas, ele deu uma entrevista pra gente, pro nosso documentário que nós estamos fazendo, e ele falou justamente isso, que ele é o pai das outras instituições. E ontem foi feito um evento, uma solenidade, e essa solenidade, ela lançou aí os 74 anos do sindicato. E a gente vai colocar agora a reportagem na tela, daqui a pouquinho a gente volta comentando. Você confere aí. Uma noite de reencontro e homenagens no auditório da União Ruralista Rio Doce, para conhecer uma história contada pelos próprios membros. Assim foi a solenidade de aniversário do Sindicato dos Produtores Rurais. O momento aqui é de comemoração e homenagem ao Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares, que foi fundado em 1950 e completa 74 anos em agosto. O Sindicato Rural, ele é o representante legal, né, juridicamente falando, dos produtores rurais, onde se associam aqui os produtores rurais, e temos um sistema que é o sistema FAENG, que engloba 401 sindicatos do estado de Minas Gerais, e isso compõe a federação, onde temos os parceiros que são o Senar e o Instituto Antônio Ernesto de Salvo. Esse é o sistema FAENG, que dá toda a cobertura jurídica. O lançamento do documentário e da revista marcam ainda mais essa data tão simbólica para a classe, que sempre unida busca diariamente por desenvolvimento sustentável no campo. A gente não pensava que ia viver tanto tempo para poder receber essas homenagens. Mas isso é sempre bom, porque não em função minha, mas em função dos outros que também estão aqui, tem mais dois, né? Que isso faz parte de lembrar aos associados aquilo que os companheiros fizeram e da necessidade da participação maior do pessoal. Rodrigo é produtor rural em Governador Valadares e faz parte do sindicato há mais de 11 anos. Reconhece a importância da instituição e da assistência nas ações conjuntas. A gente, enquanto produtor rural, entende que os sindicatos rurais são os braços políticos do produtor rural, que vêm tanto para orientar o produtor nas questões ambientais, trabalhistas, bem como a questão de preparo de terra e demais que o produtor tem que lidar no dia a dia da propriedade. Aí você acompanhou essa reportagem que a gente fez ontem à noite
nesse evento especial do Sindicato Rural. E aí hoje nós trouxemos o professor Raul aqui, que trabalha no Sindicato Rural, para falar um pouquinho sobre as invenções dele. E aí eu fiquei sabendo que o professor James estava aqui no parque. Eu falei com a Priscila, eu falei, traga-o para cá para a gente conversar sobre vários temas aqui. Agora eu quero falar com o professor Raul um pouquinho, porque ele é considerado aqui no parque, pessoal, como o professor Pardal. Pensa no homem que inventa um monte de coisa e que a gente vai mostrar agora. Eu prometi no início, vamos mostrar agora. O Jonathan vai colocar para a gente as imagens na tela de algumas coisas que o professor Raul criou. Veja aí. O que é isso aí, professor? Na verdade, isso aí é um cruzamento, né, de melão com maracujá, e ele tem sabor de maçã, né? A cor, ele tá verde, né? A cor dele é bem escura, né? Tem uma outra fruta muito parecida com ele que chama melão cruá. Foi usada uma base desse melão para desenvolver essa planta aí. Isso aí é pimenta que não arde. Isso aí foi só um resgate mesmo. Isso aí nós não conseguimos trabalhar muita coisa, não. Esse aí é o resultado final do melão com maracujá. Não fica parecendo uma bexiga de salame, né? E bem vermelha. Tem sabor de maçã, né? Cheiro de maçã. Muito bacana. Já foi e, usado... o senhor não fica com medo de degustar e morrer, não? Porque a base usada, elas eram comestíveis, né? Tá, então... Mas isso aí, a base dela usada já era uma fruta existente, né? Foi só um melhoramento mesmo. Entendi. Né? Vamos lá, então. Passa pra frente aí, ô Jonathan, pra gente mostrar no pessoal de casa. Tem mais umas coisas bacanas. Essa aí também foi um cruzamento, né? De uma abóbora de duas cores. Isso foi em 92 que nós desenvolvemos essa abóbora aí. Bem, há mais ou menos 6 anos atrás, a Embrapa lançou a abóbora de duas cores também. Eu falei, nossa, mãe, tá um pouquinho atrasado, mas sempre dá tempo, né? Agora, essa imagem aí, ela é fantástica. Isso aí tem um vídeo desse vegetal aí. Tem vídeo na TV Univale, tem na TV Leste, tem vários programas, principalmente da área rural. Isso aí é um trabalho de um melhoramento também genético, né? Isso começou lá pro lado dos Estados Unidos e veio parar aqui na minha mão. E a gente fez o trabalho, a aclimatação e tudo. Isso é uma abóbora, né? E essa abóbora, depois de cozida inteira, você abre e sai um macarrão, tipo cabelo de anjo dentro dela. Fica parecendo um macarrão? É um macarrão cabelo de anjo, só com sabor de abóbora, né? E é muito saboroso. Tem um vídeo dela. Isso aí, hoje, nos Estados Unidos, já está bastante comum. Chama spaghetti squash. Abóbora espaguete, né? E a próxima? Mostra a próxima aí. São poucas imagens, né? Isso, a bananeira. Não, isso é uma bananeira ornamental, né? Ela dá a flor para cima, cor de rosa, e as bananas saem todas ao contrário, para cima, né? Mas é ornamental, ela nem é comestível, não. Olha, que legal. Esse aí é o meu filho, quando tinha seus 5 anos de idade. Hoje ele está com quantos anos? 23. Tem um pouquinho de tempo. Esse aí voltou a imagem lá de quando a fruta era... Volta pra gente aqui agora. Bacana demais. Legal. Pessoal, eu estive à propriedade do professor Raul uma vez e eu fiquei encantado com as coisas que eu vi lá. Porque uma coisa você vê pela foto, a outra coisa você pegar. Ele me mostrou a espiga de milho. Eu nunca havia visto milho roxo. Eu já vi banana roxa, aquela banana escura. Mas milho roxo eu nunca vi. Mas lá tinha milho roxo, cinza, preto, marrom, branco e o amarelo tradicional, né? E depois nós juntamos todas essas cores e colocamos tudo numa espiga só. Tem todas as cores. Muito bom, muito bom. Esse é criativo, né? É, bastante criativo. E tá aí uma coisa que tem sido bastante demandado, né, das pessoas, é a questão da criatividade, né? Quando o mercado de trabalho se torna mais competitivo, a criatividade ela vamos dizer, a válvula de escape, né? Olha só, foi o ano passado, não, um ano atrasado. O ano passado eu mostrei uma horta em estrutura tubular, horta e jardim, né? Uma estrutura muito bacana. Tipo hidroponia? É tipo hidroponia, mas com terra. É estrutura tubular vertical, né? Bastante, ocupa pouco espaço, pode pôr na janela, você consegue produzir alimentos de qualidade com baixo custo e pouco espaço. E com água reciclada, perda zero de água e nutrientes. Então, o ano atrasado,
eu mostrei exatamente essas frutas e esses legumes diferentes. Eu mostrei berinjela amarela, coisa que não tem muito no mercado. Eu mostrei tomate verde, tomate preto, tomate roxo e tomate doce, entendeu? Eu trouxe tudo isso para o parque. Eu trouxe também outras plantas exóticas. Algumas nós trabalhamos ela lá na roça, outras já existem, porém a gente teve que garimpar isso aí. E é muito trabalhoso você procurar uma coisa que você está querendo dentro daquele contexto. Você acha coisa de tudo quanto é jeito, mas talvez não encaixe naquilo que você está trabalhando naquele momento, né? Mas o ano atrasado foram muitas coisas que nós trouxemos nessa área de milho colorido, de todas as cores, tomate, vários tipos de plantas diferentes. Professor, fala um pouquinho sobre o senhor pra gente. Eu percebi que o senhor tem um sotaque diferente, provavelmente não é aqui da nossa cidade. Verdade. Bom, eu sou natural do sul da Bahia, embora resida em Belo Horizonte já tem 24 anos. E nesses últimos 20 anos, minha vida é caixeiro viajante pelo agronegócio no Brasil inteiro, né? Então conheço mais ou menos aí 20 a 25 estados, quase todos. E praticamente toda semana eu estou num lugar diferente. Então acho que o sotaque misturou um pouquinho. Mas eu estou atuando no agronegócio desde 2012 profissionalmente. Mas nasci numa fazenda de cacau, que era do meu avô. Então tem um vínculo com o agronegócio de berço. Eu trabalho numa multinacional que é Accenture, sou diretor comercial. E também tem o Instituto Agri Observatory, que foi fundado, né, há um ano atrás, é um projeto pessoal. E a gente tem trabalhado aí em prol da profissionalização do agronegócio brasileiro, que é uma necessidade mais do que necessária quando o mercado se torna competitivo, como a gente vê agora, né? Então, em qualquer área que a gente observa a invasão aí dos produtos chineses, em qualquer área, né? A gente pensa no próprio mercado automotivo, uma Tesla que praticamente cunhou o termo do carro elétrico, né? Estava puxando essa onda, e hoje você tem uma marca como a BYD chinesa, né, abrindo concessionárias em Belo Horizonte. Não sei se já tem concessionárias aqui, né? Tá uma coisa, né? Tá forte. E os carros deles, parece que eles melhoraram a tecnologia. Os carros deles agora, aparentemente, estão sendo tratados com mais seriedade. Você tocou num ponto, né? No passado, acho que os mais jovens aqui não vão lembrar disso, havia muito aquela expressão do produto paraguaio, que significava um produto de qualidade ruim. Duvidosa. Duvidosa. Os produtos chineses também receberam esse rótulo há muitos anos atrás. Hoje, esse patamar eles já romperam. Se você for hoje na China, por exemplo, quem tem aqui o iPhone é um produto chinês, né? Embora a parte da criação dele, né, design, seja americana, né, por conta da localização da base da Apple, a produção efetiva acontece na China. Então, hoje, eu diria que qualquer produto, sobretudo de base tecnológica, ele vem da Ásia. E a China virou essa grande indústria do mundo, né? E isso até é um ponto que chama a atenção, porque recentemente, alguns colegas nossos da empresa estiveram na China para ver como estavam as opções ali de robótica industrial, para projetos de automação industrial. E a equipe que foi lá voltou da China muito impressionada com a quantidade de opções que há hoje na China para competir com o mundo inteiro em qualquer área. Então, assim, a China realmente ela tem um plano robusto, onde a primeira onda, inclusive eu aproveito para falar para quem gosta de leitura aqui, tem um livro China Mega Tendências. Eu sou viciado em leitura, eu sempre tenho um livro sobre qualquer tema que eu falo. O livro China Mega Tendências, ele aborda exatamente o plano da China, onde no momento zero ali, né, eles mandaram para o mundo inteiro, para as principais universidades do mundo, em vários países, os chineses jovens para estudar e adquirir o conhecimento dessas superpotências. E no step 2, né, no passo 2 desse plano, eles iam internalizar esse conhecimento que os chineses iam adquirir fora, e eles iam começar a copiar tecnologias que eles viram lá fora. E num passo 3 ou 4, eles tinham nesse planejamento da China, né, olhando para frente, que eles iriam começar a criar coisas.
Então, no primeiro momento, adquirir conhecimento de fora das grandes potências. No segundo momento, copiar o que o mundo estava fazendo. Literalmente cópia, né? Tanto que chegou uma época que a gente ouvia muito isso. Esse aqui é um produto chinês, é igual tal produto de algum país. E a China chegou no estágio agora, que faz parte de um plano de médio e longo prazo, que é, nós vamos começar a criar coisas. E é esse o momento que a China está. Isso para nós, do ponto de vista para mim do agronegócio, eu até falei isso outro dia num evento, num podcast em São Paulo. Por que isso nos preocupa? Quando a gente olha os números da balança comercial brasileira, e principalmente a destinação dos principais produtos que o agro exporta, nós temos a China como o maior cliente do agronegócio brasileiro. Isso em qualquer negócio é perigoso. Você colocar todos os ovos na mesma cesta. Então nós temos a China como um grande cliente. Isso é ruim, porque um grande cliente ele começa a ficar com poder de barganha. E ainda mais um cliente chinês. Que aí os chineses que estiverem nos ouvindo não fiquem bravos comigo. A gente sabe que... é mercado, né? É mercado, exatamente. Então hoje eu vejo que o formato que a China tem usado para expandir fronteiras em todas as áreas, isso preocupa muito. Professor, eu me recordo, eu estive nos Estados Unidos há um tempo atrás, né? E o GPS não era muito comum aqui nessa época. E eu pedi ao meu cunhado, que trabalhava nessa área de militar lá nos Estados Unidos, que me indicasse um GPS, né, de boa qualidade. Aí tinha algumas marcas lá, ele falou, você tem que comprar o DeLorme. DeLorme é um GPS militar. Aí eu comprei o GPS, com um preço bom, bacana, né? Cheguei lá, tô testando. O GPS tinha que ligar no laptop, tá? Ele não tinha processamento próprio, não. E baixei o programa, 4 CD, grande. Aí instalei o programa e tô lá mexendo. Daí a pouco apareceu o Made in China. Eu chamei ele, né? Falei, pô, chinês, equipamento militar americano. E ele falou, não, o desenho e o projeto é americano, só a construção é lá. Né? Jeito, né? E assim, começou dessa forma. Eles começaram a ver que a mão de obra era barata e começaram a produzir lá. A Tesla entrou nessa, tá lá. A fábrica da Tesla agora tem uma na China, né? Bem, agora eu quero ver ela competir com o BYD, que é chinesa, a fábrica é deles e o projeto é deles. Vai para repassar a tecnologia fácil um para o outro ali e com menor custo, né? Engenharia reversa. Engenharia reversa. Bom, nem reversa, né? Eles têm acesso a todos os lados, já que eles fabricam. Bom, pessoal, o nosso papo tá muito bom, mas o pessoal lá da TV Rio Doce já está me chamando aqui, porque está encerrando o nosso momento. Quero agradecer, tá, professor? Muito obrigado por ter aceitado participar conosco. Professor Raul, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade falar da com gente. O senhor é sempre incrível. Coloca a imagem do milho roxo enquanto vamos despedindo do pessoal aí. Olha aí, esse é o milho roxo, pessoal. Não, tem outras cores ali na espelho. Várias, tem rosa, olha lá. Muito obrigado a você que nos assistiu. Amanhã a gente tem um encontro marcado às 17 horas aqui, direto do Parque de Exposições, com mais um tema sobre o agro, tá bom? Obrigado à TV Rio Doce pela parceria. Não deixe de nos seguir, tá? @UnivaleTV no Instagram. Siga-nos e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no parque. Muito obrigado e até amanhã. Tchau!